O Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos contar uma das histórias mais fantásticas que a Paraíba já registrou. A história de Eiji Kumamoto. Pasmem você, um japonês que saiu do Japão em 1916, 1917, deu uma passadinha em São Paulo e terminou em Princesa Isabel, onde foi o braço direito do Coronel José Pereira, o corajoso e valente Coronel José Pereira. Ele era conhecido lá como o homem que veio debaixo da terra, porque o Japão para nós fica lá embaixo. Ele não está mais vivo, não está mais entre nós, infelizmente, mas o filho dele, o conceituado médico cardiologista, Dr. Ítalo Kumamoto, vai contar essa história pra gente, uma história fantástica. Dr. Ítalo, qual é a saga, qual é a história de Eiji Kumamoto? Ô, Wellington, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, de falar um pouco sobre a história de meu pai, que realmente é uma história muito, assim, cheia de simbolismo, como você vai ver, mas é uma história rica de valores, rica de princípio e rica. Vou tomar um gole aqui em homenagem ao seu pai, viu? O café brasileiro era uma coisa que eles falavam também no Japão, nós podemos conversar sobre isso. Então, veja bem, meu pai tinha 10 anos de idade no Japão e o professor dele tinha 80 anos. E meu pai, nas aulas, o professor do meu pai dizia para ele, o Brasil, olhe bem, isso em 1908, 1910. 1908, 10, meu Deus. Ele dizia, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país da esperança. Veja bem, a visão japonesa, oriental desse país, coisa que nós, brasileiros, depois nós podemos conversar sobre isso, não temos. É verdade. Visão oriental, país do futuro, país da esperança. Meu pai cresceu com a família, uma família muito pobre, ouvindo isso do seu professor. E quando houve o tratado, em 1908, veio a primeira turma de japoneses para o Brasil. E meu pai não veio nessa primeira turma, em 1908, mas veio entre 1915 e 1917. Saiu do Japão com 2 irmãos, um foi para os Estados Unidos e os outros 2, meu pai e o irmão mais novo, vieram para o Brasil. E eles achavam que vinham para o Brasil tomar posse das terras, eles eram bons agricultores, você sabe que os japoneses adoram agricultura. É verdade. Iam ganhar muito dinheiro no Brasil e voltariam para o Japão. Esse era o princípio básico. Vou para o Brasil, é o país do futuro, o país da esperança, vou ganhar lá muito dinheiro porque eu vou trabalhar e volto para o Japão. Só que eles não sabiam que depois de 6 meses de viagem no navio, 6 meses, sem comunicação com o mundo, quando chegavam em Santos, no navio Casato Maru, eles já eram separados em turmas, porque já estavam, entre aspas, negociados para ir para os cafezais paulistas no interior de São Paulo. Então, meu pai, com seu irmão e mais outro grupo que veio de Kagoshima, foram para uma cidade chamada Santo Anastácio, que fica no noroeste do estado de São Paulo. É lá bem perto já do Paraná. E lá foram trabalhar numa fazenda dos cafezais paulistas, e lá já tinha uma colônia que eles chamavam Colônia do Vai e Vem. Que eu perguntei a meu pai uma certa vez o que é que significava essa Colônia do Vai e Vem. E ele teve dificuldade de me explicar, mas depois, lendo alguns livros sobre a história da imigração japonesa, eu acho que era o seguinte, Wellington, eles não se adaptavam àquele sistema porque era verdadeira escravidão. Trabalhava sábado, domingo, dia santo, feriado. Não tem essa história. Ganhavam pouco. E meu pai percebeu que aquilo ali não dava para ele. Muitos, não só meu pai, mas muitos fugiam dessas fazendas, queriam voltar para Santos, pegar o navio para voltar para o Japão. Só que isso era impossível. Era impossível. E o que foi que aconteceu com meu pai? Saiu, eu acredito, lamentavelmente, eu não fiz uma pesquisa mais profunda sobre isso, mas a impressão que eu tenho lendo a literatura é que meu pai fugiu dessa fazenda, voltou para Santos e chegando em Santos não conseguiu voltar para o Japão, mas parou em Recife. Ele pegou o navio com a intenção de ir para Santos, o navio veio para Recife. Com a intenção de voltar para o Japão, porque tudo era Santos. Mas ele pensava ir para Santos. E o navio, na verdade, veio para Recife. Ele pensava ir para o Japão. Pois é.
Ah, entendi. Ele pensava voltar. Ah, tá. Aí parou em Recife. E aí, quando parou em Recife? Meu pai desceu, né, do navio e as coisas da vida, se encantou por Recife e caiu, de certa forma, nas graças dos comerciantes, que naquele tempo eram muito importantes em Pernambuco, as pessoas de Queiroz. Pessoa de Queiroz. Que tinham uma ligação íntima com a cidade da Paraíba chamada Princesa Isabel. E que são parentes de João Pessoa, Que né? era o comércio, você se lembra que inclusive na gênese da Revolução de 30, aqui na Paraíba, daquela guerra de princesa, como alguns chamam, existia aquela história que era uma briga quase que comercial da família porque o comércio da Paraíba era muito dirigido principalmente para aquela região de Princesa Isabel. E ali quem mandava politicamente era o Coronel Zé Pereira. E nesse entremeio, meu pai conhece e é convidado pelo Coronel Zé Pereira para ir para a Princesa. Ele conheceu os Pessoas de Queiroz. Primeiro as Pessoas de Queiroz. E depois teve contato com o Coronel Zé Pereira. Zé Pereira não teve dúvida, convidou o papai japonês, você quer ir para a Princesa? Me quer. Sim, mas aí Me quer. o seu pai não falava português, falava o japonês. E aí? Como é que resolveram Me quer e me vai e acabou, pronto. E foi para a Princesa, chegou em Princesa em 1923. Então nós estamos hoje em 2014, exatamente há 91. Aí eu sou péssimo de matemática, viu? 91 anos. 91 anos. E ele foi para a Princesa Isabel com qual proposta? Qual foi a proposta que o Coronel Zé Pereira disse? Olha, lá nos Cafundós de Judas, no fim da Paraíba, tem o Novo Eldorado. E qual foi a proposta? Eu acho que meu pai gostou. O Coronel Zé Pereira era um homem, segundo ele mesmo me dizia, meu pai, é um homem muito envolvente, muito inteligente, tem uma visão de futuro muito grande. Eu acho que houve uma empatia muito grande entre eles e o coronel achou de convidá-lo. E meu pai, eu acho que ele foi também na base do vou tentar, vou ver o que é que vai acontecer. Pior do que a escravidão em São Paulo não era. Não poderia ser. Não poderia ser. E realmente eu digo em todo canto, e acho que digo com muito orgulho, que a pátria da gente é aquela que nos acolhe. É verdade. Né? O povo que nos acolhe, o espaço físico que nos acolhe, o carinho com que as pessoas têm. Papai foi recebido em Princesa, pronto. Era o homem que veio do Japão, veio debaixo da terra, toda semana tinha gente. Para ver o homem que veio debaixo da terra. Esse homem que veio, o japonês de Princesa. Isso. Então, papai fez de tudo, de Princesa. E como ele conseguia se comunicar com as pessoas se ele não falava português? Ele nunca falou português direito, nem falava também o japonês mais. Chegou um momento na vida do papai que ele lembrava do inglês. E né? Por exemplo, se você for no meu consultório, tem um quadro pintado por um pintor cearense que tem a Igreja de Princesa, que era muito bonita, bem clássica. E a lua nascia exatamente em cima da igreja, uma coisa mais linda do mundo. O sertão, você sabe como o sertão, o luar do sertão é bonito. Verdade. Então, quando a gente tem o luar do sertão e a lua... Não é à toa que Catulo da Paixão Cearense fez a música Luar do Sertão. Luar do Sertão. E meu pai botava sempre, quando a lua nova aparecia, ele olhava para mim e dizia, "The moon is beautiful today." Ou seja, ele passava para mim, a lua está linda hoje. E essa frase eu guardei. Por quê? Porque ele esqueceu o japonês, mas não esqueceu o inglês. Então ele ficava pedindo que eu cantasse o número em inglês, o alfabeto em inglês, e ficava soltando frases para mim. Então ele já naturalmente... Mas uma coisa, ele pedia que eu aprendesse, o hino japonês. Por quê? Porque era duas coisas que... Essa aí ele não esqueceu não, né? Não, o hino e os presentes. E papai ia sempre ao Recife, eu menino pequeno, e ele era comerciante já nesse tempo, quando eu nasci em 1948, então nós já estamos falando 25 anos depois que papai chegou em Princesa que eu nasci, é outra história que nós vamos chegar lá, né? Claro. E ele, toda vez que chegava com roupa de marinheiro, de presente para mim. Ele trazia uma roupa para o senhor de marinheiro? Eu queria que o senhor fosse marinheiro, mamãe dizia japonês, Seieishi. Mamãe chamava de Seieishi, porque mamãe era muito mais nova. Quando papai chegou em Princesa, mamãe tinha 5 anos de idade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o papo está muito interessante, esse capítulo aí é mais interessante ainda, mas a gente vai fazer um breve intervalo e volta ligeirinho, que a conversa aqui está ótima.